Irmãos, eu quero falar um pouquinho agora com os irmãos sobre dinheiro. Falar de dinheiro é uma coisa complicada, né, irmãos? Mas eu penso que nós vamos ter que falar, chegando no final do ano aí, eu vou ter que falar um pouquinho, meio resumido, porque na verdade eu tô meio sem tempo, é complicado até para administrar e para fazer as anotações tudo certinho, somar, se necessário for, mas eu quero dar uma resumida aqui. Nós temos aprendido com a mensagem que o dízimo não é só do pastor, nós já temos aprendido isso, muito. O dízimo é da igreja. A única mensagem que o mensageiro fala que o dízimo vai até o pastor é na mensagem número 14, perguntas e respostas. Mas se nós ir olhar mais para frente, ele fala que vai para o pastor administrar esse dinheiro. Ele não é dono de tudo esse dinheiro, porque o dinheiro é da igreja. Porque ele diz assim, vai para o pastor e para a igreja e assim sucessivamente. Então nós já aprendemos muito sobre isso. Então, levando em conta isso, também as escrituras que nós temos lido muito aqui, que ali Timóteo fala que digno é o obreiro do seu salário, mas fala do seu salário, não fala de todo o dinheiro que entra na igreja. Então, se a igreja tiver condições de pagar um salário, isso vai ser bom. E ali em 1 Coríntios 9, se não me fala a memória, verso 14, diz que todos que trabalham no Evangelho são dignos de viver do Evangelho. Então, se você for ver, numa igreja grande principalmente, não é só o pastor que é obreiro, tem vários obreiros ali. Por que só o pastor tem que ficar com esse dinheiro? Então aí você vai analisando que não fecha com a Escritura, com o ensinamento que Jesus deu, com o ensinamento dos apóstolos e assim por diante, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que levar muito a sério. E para quem quer fazer a coisa bem certa, irmão, lutar pela coisa certa, quanto mais dinheiro entra, parece que mais complicado é, porque a responsabilidade aumenta, a gente fica preocupado em falhar e aquela coisa toda. Então, não é fácil. Mas, desde que nós começamos a congregar aqui, e começamos a meditar nas coisas da maneira que nós cremos, que vemos que é a correta, de acordo com o que está escrito, nós só lemos o que está na Bíblia. Eu estava dando uma somada hoje, quando chegou o final do ano, eu estava dando uma olhada, na verdade, no caderno, para dar uma resumida. Eu até fiz uma anotação num caderno, no outro caderno, não sei nem se eu trouxe. Eu comecei a anotar assim, o que saiu, o que entrou, o que saiu, o que entrou. Mas dá uma numeração, mesmo que não faz tanto tempo, dá uma numeração. Aí eu achei de bom grado dar uma resumida nos valores e colocar mais o total, assim, né? Então, desde que nós começamos lá em Linhos, eu não sei se eu anotei tudo, acho que ainda algumas coisas não foi anotado, porque algumas coisas, algum dízimo, alguma coisa entrou por Pix, e às vezes se deixa para anotar depois, e você não vai atrás depois, e a não ser que você vá buscar lá no Pix e começar a desfolhar para poder saber certo. Então por Pix, ou às vezes alguém me pede, algum irmão, alguém me pede alguma coisa e eu passo através do Pix, e às vezes eu esqueço de anotar no caderno, o tempo vai se passando, e dentro de poucos meses, aí se tu for ver para dar R$1.000, R$2.000, se você esquecer, dá rapidinho, né? Mas mesmo assim eu tentei o máximo possível, porque eu lembrei, porque eu tinha anotado, entrou, desde esse tempo que nós temos lá, aproximadamente uns 10 mil, 11 mil, 10 mil, 11 mil. Você vê que entra bastante dinheiro, mesmo nós sendo poucas pessoas, entrou mais ou menos, vamos arredondar aí uns 10.500, entrou um pouco mais, talvez que não foi anotado, e às vezes foi passado e não foi anotado tudo, porque esse Pix parece que facilitou, mas a gente fica meio preguiçoso também. E a saída entrou, saiu mais ou menos para pagar as coisas da igreja, e luz, essas coisas, mais ou menos a metade disso. Eu estava dando uma olhada, 5 mil e pouco saiu. Então, teve uns R$1.000 aí, talvez 1.000 e pouquinho, que eu, durante todo esse tempo aí, talvez ficou sem anotar, porque deu um pouquinho de diferença no balanço. Mas nós temos em caixa R$4.000. Então, para dar uma resumida para os irmãos saber como é que está, porque como
nós ensinamos e aprendemos que não é só do pastor, é da igreja. Então chega no final do ano, o mínimo que a gente pode fazer é dar os irmãos estar um pouco por dentro do que foi se passar. Eu podia aqui trazer e citar para onde foi, para onde não foi, para onde foi, para onde não foi, mas eu acho que no momento não está sendo necessário. Entrou mais ou menos esse valor e saiu mais ou menos a metade do que entrou, e nós temos assim uns 4 mil reais em caixa. Talvez tenha um pouquinho mais, porque tem algumas moedas, às vezes que tu coloca lá no lugar que ficou sem contar, algumas coisinhas que vai ter que ajustar. E agora, a partir de janeiro desse ano, eu quero levar mais, procurar mais anotadinho, mais certinho. Por que que eu não estou exigindo, mas eu peço para os irmãos que quando dá dízimo é melhor no envelope, e os irmãos colocar o valor, a data e o nome, de preferência. Porque não é para mim controlar os irmãos, mas é que assim, eu tenho uma caixinha lá que eu fiz para colocar os envelopes depois que eu tiro o dinheiro de dentro. Aí se der qualquer coisa, eu esqueci, não marquei alguma coisa, eu vou na caixinha pela data e pelo valor e pelo nome da pessoa, eu vou saber onde foi a falha. Isso vai ajudar. Então, por isso que se os irmãos der qualquer coisa que seja de dízimo, for no envelope, de preferência já pode pôr no envelope. Aí anota a data, o nome e o valor, que vai me ajudar para controlar lá, porque senão às vezes escapa alguma coisa sem marcar, e não é nada, irmão, mas se você durante o ano, você deixa sem marcar uma coisinha aqui, uma coisinha lá e tal, quando chegar no fim do ano vai dar uma diferença grande, porque o tempo é longo, né? Às vezes entra 20, você, não vou marcar amanhã. Às vezes entra 10, 5, coisinha miúda que parece que não faz diferença, mas no final das contas dá 1.000, dá 2.000 reais. Então tem que levar. Então por isso que eu quero que os irmãos anotem. E eu também vou ter que dar um jeito de começar a ver se já aqui contar a oferta e anotar em alguma coisa para levar e colocar na caixinha lá também. E se acaso não ficar no caderno, depois eu vou verificar lá pela data, a gente consegue ter um controle. Irmão, entenderam até aí? Amém. Então é isso. O que nós temos em caixa, nós temos em pouco, mas eu achei que entrou bastante dinheiro. Porque entrou mais de 10.000 reais, aí nós precisamos usar metade desse dinheiro e tem uma parte lá que, se necessário nós usar, está lá. Claro que a gente usa o básico, né? Para não faltar dinheiro no caixa, porque se o irmão estiver precisando e me pedir, eu não ter dinheiro no caixa, como é que vai ficar? Então a gente tem que levar controlado. E sobre as cadeiras, irmãos, que eu comprei, as cadeiras eu não tirei dinheiro da igreja ainda para pagar. Porque eu fiz no cartão, dividi em 12 vezes essas cadeiras aí, e eu estou pagando do meu salário que eu ganho lá, porque eu não pego, você não sabe que eu ainda não pego nada do dinheiro da igreja. Esse dinheiro que saiu é tudo para os irmãos mesmo, porque eu vivo com o salário que eu ganho no meu serviço. Não pego o dinheiro da igreja. Às vezes alguma moedinha, mas eu não pego não. Por enquanto, graças a Deus, não necessitou, mas se precisar, claro que eu vou comunicar e vou pegar. Então, o que é que eu ia dizer? Sobre as cadeiras. Sobre as cadeiras. Então, as cadeiras, até que eu possa, eu estava falando com a minha esposa, nós vamos pagando, nós fizemos no cartão e vamos pagando como uma oferta para a igreja. Se acaso eu apertar que eu não puder dar o giro, aí eu pego do dinheiro da igreja. Mas se Deus me der condições de eu pagar todas elas, vai ficar como uma oferta minha, da minha parte para a igreja. Se eu não peguei dinheiro da igreja aí. E eu fiz essa prestação de, acho que é 50 e poucos reais, né? 50 e poucos, 40 e poucos reais, eu sei que é pouquinho, não tá difícil de pagar não. Enquanto Deus vai me dando graça, eu tenho meu emprego, eu creio que vai dar certo de eu pagar essas cadeiras. Se não der, eu pego lá da igreja e eu anoto. Por enquanto está em ordem. Já fica claro assim para os irmãos? Os irmãos querem ver o caderno? Não? Então, Deus abençoe, irmãos. Dê um aperto de mão, um abraço em cada um dos irmãos. Estamos despedidos. Amém. Glória a Deus.